O trailer de He-Man 2026, ou Mestres do Universo 2026, mal saiu e já tem fã discutindo coisas que ninguém imaginava discutir num filme do He-Man. No vídeo anterior eu comentei que apesar das mudanças o filme pode funcionar, mas hoje eu quero falar do outro lado da moeda, as 7 coisas que os fãs mais antigos estão estranhando nessa nova versão. E não é com a intenção de atacar o filme, sim pra gente entender por que tanta gente ficou dividida em relação a esse trailer. Número 1. Adam ser mandado para a Terra. No desenho clássico, Adam sempre viveu em Eternia. Já no filme, ele foi enviado para a Terra ainda criança e cresce aqui como uma pessoa comum. Para muitos fãs, isso muda completamente a jornada do herói, porque o He-Man sempre foi um príncipe de um mundo fantástico, não alguém tentando lembrar de quem ele era. E essa mudança lembra muito mais histórias como a do Superman, que é enviado para a Terra saindo de Krypton, ou Star-Lord, que saiu da Terra e sente saudades de onde veio. E ao meu ver, esse aqui é um dos tópicos mais problemáticos, já que o fato do príncipe Adam ter crescido em Eternia fazia com que ele tivesse mais laços com todos os outros personagens, e aqui ele vai embora para a Terra ainda criança. E pelo que eu vi nos comentários por aí, grande parte do público preferia que o começo do filme fosse já em Eternia e que não houvesse essa adaptação do Adam indo para a Terra. Número 2, o visual de Eternia e do Castelo de Grayskull. Outro ponto que os fãs antigos estão estranhando é o visual do cenário, principalmente do Castelo de Grayskull. No desenho clássico, Grayskull ficava isolado sobre um abismo sem fundo, quase como se estivesse flutuando num vazio. No trailer novo, o castelo aparece inserido numa paisagem mais natural, com água e terreno ao redor, o que dá a impressão de que o abismo foi suavizado ou reinterpretado. Isso pode ser só uma escolha visual para o cinema, mas para quem cresceu com a imagem do castelo no meio do nada, essa mudança chama atenção. Número 3, o medo de repetir o erro do filme de 1987. O filme de Mestres do Universo de 1987 levou He-Man para a Terra e muita gente odiou isso. Além disso, o filme também teve forte inspiração em Star Wars, na tentativa de alcançar o mesmo sucesso. Os fãs queriam ver Eternia, o Castelo de Grayskull, aquele mundo que a gente estava acostumado a ver no desenho. Agora, quando o novo filme mostra que o Adam vai viver boa parte da sua vida na Terra, os fãs logo pensam, será que a gente vai passar metade ou mais do filme longe de Eternia outra vez? Esse ponto do trailer não é só nostalgia, ele traz um trauma de adaptação que a gente tem aí do filme de 87, e espero que não aconteça novamente de passar a maior parte do tempo na Terra e deixar a Eternia por um pedaço muito pequeno do filme. Número 4, o físico do ator como He-Man. No desenho lá dos anos 80, o He-Man parecia um campeão de fisiculturismo da época, um físico quase impossível de atingir para a maioria das pessoas. Já nesse live action, o ator tem um físico forte e acima da média, mas bem mais realista do que o personagem original. O ator Nicholas Galitzine claramente treinou e ganhou massa muscular para o papel, mas a transformação não impressiona tanto quanto outras do cinema, como a do Chris Hemsworth para interpretar o Thor. Para muitos fãs, isso diminui um pouco o impacto visual do homem mais poderoso do universo. E aqui fica a discussão, o He-Man precisa parecer inalcançável ou basta ele parecer forte? Outro ponto também que tem sido discutido sobre o personagem é que quando ele se transformou no trailer, não acontece a mudança no bronzeado do personagem. E alguns até queriam que fosse uma coisa mais próxima do He-Man da Netflix, em que o Adam é um cara mais franzino, que não tem tanta musculatura, e quando se transforma ele se torna praticamente outra pessoa, com muito mais massa muscular. E aí, me diz aí, o que você acha? Deveriam colocar outro ator e qual ator você acha que seria o ideal para interpretar o He-Man? Eu penso que a solução seria fazer alguma coisa parecida com o que foi feito em Capitão América ou mesmo Free Guy, em que houve a substituição do corpo dos atores. No caso do Capitão América, colocaram o rosto dele num cara magro e no caso do Free Guy, colocaram o rosto num cara que era bastante musculoso. Mas eu também não tenho ideia de quanto custa esse efeito especial e se seria viável para esse filme. Número 5, transformação menos impactante. Em relação ao que foi mostrado no trailer, a transformação não impressiona muito e também foi um trecho muito curto. Alguns fãs mais exigentes até repararam que o He-Man ele fala "eu tenho a força" quando ergue a espada, quando na verdade ele primeiro fala pelos poderes de Grayskull, ergue a espada, segura a espada na horizontal e aí ele fala "eu tenho a força". Sem falar que poderiam ter usado a música do He-Man lá dos anos 80, que com certeza ia empolgar muitos dos fãs. No trailer a transformação parece mais discreta e para os fãs isso enfraquece a magia da frase pelos poderes de Grayskull, porque não é só a mudança física e sim um ritual, todos os gestos ali que o He-Man faz na transformação. Número 6, reinterpretação visual dos personagens.
Attila, o mentor e outros personagens não são cópias dos desenhos dos anos 80, eles foram reinterpretados com visual mais moderno. Alguns, como é o caso do Roboto, até perdeu um pouco da identidade. Você bate o olho nele e você não identifica, na hora você só presume que robô que poderia estar aqui. E aí você pensa, talvez seja o Roboto, mas enfim, não está identificável logo de cara. O mentor tem um uniforme mais discreto, Attila usa o cabelo solto, quando lá na versão do desenho ela usava o cabelo preso ou o cabelo até mesmo curto, como aconteceu na versão da Netflix. Não é que eles estejam feios, mas eles estão diferentes. O fã antigo é muito ligado à silhueta, às cores e o figurino clássico. Quando muda demais, causa estranhamento e até mesmo uma dificuldade de identificar o personagem que está ali. Número 7, o detalhe moderno no escritório. E aqui vai uma das discussões mais inesperadas do trailer. Na cena em que Adam trabalha num escritório, na mesa dele aparece o nome com pronomes he e him. Mesmo a cena sendo na Terra, alguns fãs acharam esse detalhe estranho porque ele chama mais atenção para uma discussão moderna do que para a história do personagem. Já para outros, foi só uma piada colocada ali sem grande importância. No fim das contas, nenhuma dessas mudanças prova que o filme vai ser ruim, elas só deixam claro uma coisa, que esse filme é uma nova leitura do He-Man. E a questão é, essa nova leitura vai conquistar os fãs antigos ou só uma nova geração? Ou quem sabe tentando agradar de todos os lados não agrade ninguém? E agora eu quero saber de você, qual dessas mudanças te incomodou mais, o Adam na Terra ou o visual dos personagens? Você prefere um filme que já começa em Eternia ou aceita essa jornada mais humana do Adam primeiro? E além do que eu comentei aqui, tem mais alguma coisa que você estranhou nessa nova versão do He-Man? Comenta aí porque a discussão só tá começando. Se você não viu o vídeo anterior que eu analisei o trailer, você pode assistir agora, tá aparecendo aqui na sugestão de vídeos finais para você. Valeu, vejo você no próximo vídeo.